Vicente Braga, presidente da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal. Muito obrigado aqui pela presença, Vicente, no Poder Expresso. Começo perguntando para você o seguinte. O que está no projeto agora, o que está se entendendo em relação a esse texto da reforma tributária, vocês da Associação dos Procuradores do Estado, dos Estados, que têm ali diretamente a demanda judicial dos estados, que atua efetivamente lá na ponta, vocês fazem duas ressalvas em relação a esse texto, a esse projeto que está em tramitação e discussão, vai ter uma votação importante até o início aí até o início do recesso, até o final dos trabalhos do Congresso. Um dos pontos é a não definição do devedor contumaz, que é aquele cidadão aquele cidadão, nesse caso, é até um eufemismo chamar a pessoa de cidadão, mas é aquele cara que está sempre se aproveitando para dar uma pernada, vamos dizer assim, no fisco. O que é que a não definição desse nome, né, dessa figura, desse devedor contumaz, ela acarreta? Léo, primeira satisfação estar contigo, com todos os ouvintes da SBT News, telespectadores. A nossa preocupação é evitar que você tenha uma reiteração da conduta de sonegar, da conduta de você dever de forma contumaz ao fisco. A partir do momento que nós não temos uma legislação nacional definindo o conceito de devedor contumaz, que é aquele que declara o tributo e não paga de forma reiterada, de forma propositada, toda a sociedade perde. Primeiro, a sociedade perde porque esse concorrente desleal, que não recolhe os seus tributos, vai conseguir praticar um preço mais baixo, e aquele contribuinte que honra com as suas obrigações tributárias vai ter que acabar por fechar suas empresas e vai gerar um grande desemprego no nosso país. Essa é uma das nossas preocupações. A segunda é que esse recurso, ao não ser recolhido para os cofres públicos, os governos não conseguem retornar para a sociedade as políticas públicas tão caras e necessárias para a nossa sociedade mais carente. Esse é um ponto que nos preocupa. Você acaba punindo a sociedade mais carente duas vezes. Primeiro, com a geração de desemprego, o aumento do número de desempregados, por uma concorrência desleal, predatória, e em segundo momento, por nós termos a ausência de políticas públicas devido ao não pagamento dos tributos que deveriam ter sido pagos, deveriam ter sido honrados. Vicente, além desse ponto, que é importantíssimo em relação a essa reforma tributária, vocês também apontam que esse comitê, uma das figuras de gestão em relação à discussão desse projeto, que está no projeto, acabou não deixando clara, ou de maneira mais direta, acabou não definindo vocês como integrantes, e também vocês têm uma demanda em relação a esse ponto. Como é que está essa discussão? Como é que está essa tentativa de vocês de que, nesse ponto, exista aí uma maior participação de voz dos procuradores dos estados? Léo, o Comitê Gestor do IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, é um órgão técnico, um órgão político, formado pelos 26 estados e o Distrito Federal, juntamente com alguns municípios. Nós temos órgãos abaixo do Comitê Gestor, fazendo parte dele, órgãos técnicos. Nesses órgãos técnicos, que nós temos que ter o respeito à Constituição Federal, com a possibilidade dos advogados públicos compor esses órgãos em paridade com as demais carreiras. Nós não podemos alijar, nós não podemos enfraquecer o ordenamento, a ordem que diz a nossa Constituição Federal no seu artigo 132 e não respeitar os seus ditames. A partir do momento que nós temos um órgão de uniformização que não respeita a paridade da advocacia pública com as demais funções, no caso a administração tributária, acaba enfraquecendo. No órgão de uniformização de jurisprudência, por exemplo, a quem compete fazer esse papel junto ao judiciário é a advocacia pública. Nada melhor do que a advocacia pública compor esse órgão em paridade com as demais. Nós não queremos compor esse órgão de forma isolada, de forma única.
A nossa composição é uma composição paritária, para que a gente possa fazer e cumprir a nossa missão constitucional, que é fazer a consultoria jurídica do Estado e fazer a sua representação judicial. E em que momento está, como é que está esse debate dentro do Congresso? Vocês têm conseguido avançar ou estão esbarrando ainda determinadas intransigências ou numa pressão maior das demais categorias? Apresentamos propostas de emenda aos parlamentares, dos grupos técnicos, dos grupos de trabalho. Fomos bem ouvidos pelos colegas, participamos de diversas audiências públicas que buscaram debater o assunto, entender melhor. Os parlamentares conseguiram compreender os nossos pleitos, viram que não tem nada de pleito corporativo e sim de um pleito que busca respeito à Constituição Federal, que é o que nos interessa, que é o que nos importa, que é a lei maior que deve ser obedecida. E agora estamos aguardando a conversa entre os parlamentares, que deve ocorrer no dia de hoje, no dia de amanhã, para que seja apresentado o relatório. O relatório que vai regulamentar a lei complementar, que vai gerar a lei complementar e vai dar ensejo a essa regulamentação tão necessária e importante. A gente acredita muito que o pleito que foi levado em forma de sugestão de emenda será acatado por ser uma medida de justiça e uma medida de respeito à Constituição Federal. Muito bem, Vicente Braga, da Associação dos Procuradores dos Estados e do DF, muito obrigado aqui pela presença aqui no Poder Expresso. Um forte abraço para você. Um abraço, Léo. Obrigado.